Olá pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. Vamos então trabalhar nossa sétima aula, né, nessa modalidade à distância. A gente vai trabalhar na aula de hoje com as apostilas, né, no caso aí com a apostila, chamada caderno de atividades, né, apostila autorregulada. Essa apostila aí, alguns de vocês estão recebendo esse material pelo correio, né? E de repente quem não recebeu esse material no correio tem acesso a esse material, ao arquivo, né, dessa apostila, na primeira aula que a gente trabalhou. Né? A minha primeira aula com vocês, a atividade que foi proposta foi fazer um resumo, né, dos textos que tem nessa apostila. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com ela hoje. Então se você recebeu ela aí na sua casa, você já tem esse material em mãos. Se por um acaso você não recebeu, como é que você vai fazer? Você vai acessar o arquivo que tem na primeira aula, tá? De química. Quando você abre essa apostila, ela tem uma apresentação, né? Uma palavra aí da equipe que desenvolveu, tem o sumário e a gente vai trabalhar com a primeira aula que essa apostila tem. Né? O título dessa primeira aula é Definição de ácidos e bases, segundo Arrhenius, aplicações. O que acontece? Essa questão que a apostila aborda nessa página 5, que está a foto aí na frente para vocês, essa questão de definição de ácido e da maneira como o ácido se comporta quando entra em contato com a água, a gente trabalhou na terceira aula que está na plataforma. Tem um vídeo lá onde eu explico a definição de ácido de Arrhenius, como é que a gente faz ali a formação do íon H+, né? E é exatamente isso que ele comenta nessa primeira página. Como já tem um tempinho essa aula, o que eu indico para vocês? Leiam, tá? Essa página 5 e assistam novamente a terceira aula, o vídeo. Depois dessa apresentação do conceito de ácido e tudo mais, ele apresenta alguns ácidos e as suas aplicações. A maioria desses ácidos, se não todos, a gente trabalhou na aula de nomenclatura. Mas o que eu trabalhei com vocês na aula de nomenclatura? Eu trabalhei a forma de dar o nome. O texto da apostila, na página 6, na página 7 e num pedaço da página 8, trabalha aonde a gente encontra o ácido sulfúrico, para que ele serve, o ácido clorídrico, para que ele serve, o ácido nítrico, né, e o sulfídrico. Quer dizer, são aplicações. São um parágrafo, 2 no máximo, onde ele fala para que serve, né, propriedades, né, curiosidades de alguns ácidos. Então, quer dizer, não tem assim muita questão da química enquanto matéria, mas a química enquanto aplicação. É um texto de uma leitura muito fácil, muito tranquilo. Eu não vou colocar o texto aqui e ler para vocês, que isso aí vocês fazem, né, sozinhos, sem problema. Lá na página 8, ele trabalha com as bases, né? Não sei se dá para ver que está pequenininho. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, ele começa a falar das bases, né? Assunto trabalhado também na terceira aula, que tem lá na plataforma. Eu tenho um vídeo onde eu explico o que são as bases de Arrhenius, né? Como funcionam as equações. Isso aí é a parte assim mais difícil de entender desse texto. E como ele fez com os ácidos, ele também apresenta algumas bases e as suas aplicações. Bases também que a gente trabalhou na questão da nomenclatura, né? Eu não trabalhei naquela aula que eu falei de como dar o nome nas bases, de aplicações. Trabalhei efetivamente o conceito de nomenclatura, como é que você dá o nome, né? Quando o elemento forma ali duas bases. Aí ele apresenta quais bases? Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, hidróxido de amônio. Quer dizer, para que serve, onde encontra no seu cotidiano, no dia a dia. Quer dizer, uma leitura bem tranquila, tá? Nada demais. E depois ele tem um exercício, ele chama de atividade 1, está na página 12. Nessa sétima aula, a atividade, o exercício que vocês vão fazer é da apostila, essa apostila autorregulada. Então está na página 12, tá? Atividade 1. Você vai resolver. É bem tranquilo, tá? É bem simples. Eu acredito que vocês não tenham dificuldade para fazer esse exercício. Então assistam a aula.
onde eu trabalho o conceito de ácido e base de Arrhenius, que é a terceira aula que está na plataforma, para dar uma relembrada, né, para avivar a matéria na memória de vocês. Leiam os textos que ele traz sobre propriedades e aplicações de ácidos e bases e resolvam o exercício 1. É uma atividade só, tá? Que está na página 12 da apostila autorregulada. Tá ok, pessoal? Essa é a atividade dessa semana, bem tranquila, tá? Então, semana que vem a gente se encontra aqui na plataforma, tá? Um abraço, fiquem bem, tchau!